Oi, Boa Carol! Tudo bem? noite, tudo bem e Tudo bom? você? Tudo bem. Tudo bom? Muito feliz de estar aqui com você de novo. Nossa, eu também, tô super animada. Vou ver se eu fico bem quietinha dessa vez e não falo tanto como na última. Não, mas eu acho que é importante você falar, é legal. E É, principalmente você já participou de algumas vivências com a gente, né? sim, Meu, você tem amei. filhos, e eu acho que isso tudo facilita muito. Vamos conversar, eu acho que é importante a gente trocar ideia. Estava contando para os nossos ouvintes aqui, todo mundo que está acompanhando, que todos nós temos uma criança ferida, né, Tadashi? Todos, sem exceção. Eu brinco, Carol, que é assim, um monte de gente tem uma criança ferida dentro de si. Tem gente que tem uma creche de criança Várias. ferida. Vários, né? Queria que você me explicasse isso melhor. Como que é? Primeiro, assim, até para quem não entendeu, não sabe direito o que significa, o que é ter uma criança ferida? O que é ter uma criança dentro da gente, né? Eu acho que Primeiro. eu fiquei pensando nisso hoje de manhã quando estava meditando, né, Carol? Naturalmente que tem muita gente que está ouvindo, que já vem num processo de autoconhecimento, ou já vem num processo terapêutico, fica Sim. mais fácil de entender, às vezes, essa terminologia, né? Agora, eu acho que é importante a gente conceituar um pouco assim essa questão, assim, o que é a criança ferida, né? Sim. Porque tem gente que não, às vezes assim, não consegue nem compreender do que a gente está falando. Pensa assim, ó, é, isso comprovadamente, tá? Por isso que eu falei, para você que é mãe e para quem está escutando que é mãe, é mais fácil de compreender isso. Tá. Começa na gestação, tá certo? E isso é comprovado hoje pela psicologia transpessoal, né? Não pela abordagem da medicina alopática, né? Mas tem muitos médicos, por exemplo, que já deram uma abertura maravilhosa para esse conceito também. Mas Tá. na gestação, durante a gestação, por exemplo, pega você, durante a sua gestação, por mais planejada que tenha sido, por mais desejada que tenha sido as crianças, por mais planejado que tenha sido o parto, o Uhum. fato você passou como mãe, tá certo? Durante a gestação, por muitos sentimentos, por Sim. muitas emoções fortes, né? E que esses sentimentos, essas emoções fortes, pode, de alguma forma, ter passado para as crianças, tá Certo. certo? Não Certo. era a intenção, não era o seu objetivo disso, mas vou dar assim, um exemplo assim, bem simples, né? Se, por exemplo, você está grávida e sofre um acidente de carro, se está Tá. grávida e perde alguém muito querido durante a gravidez, por exemplo, né? Então, Uhum. assim, emocionalmente é uma coisa muito impactante, por exemplo, para a mãe, né? Certo. E isso pode gerar um sentimento e uma emoção também muito impactante para o feto, tá certo? Sem que Então ele começa, compreenda, né? é, é. Tá. E aí começa lá na gestação e vem no decorrer da vida inteira, tá certo? Então, assim, o que é a criança ferida que nós temos dentro de nós, né? Qualquer experiência do passado, qualquer experiência do passado que houve um impacto emocional forte, né? Não são Uhum. todas as experiências do passado, mas as experiências que tiveram um impacto muito forte na sua vida e que, de Certo. alguma forma, você não pôde expressar aquele sentimento ou não Uhum. pôde colocar aquela emoção para fora. Normalmente, na hora que você não pode colocar o sentimento para fora ou não pode expressar aquela emoção naquele determinado momento, ali existe a possibilidade de nascer uma criança ferida. Porque é a hora que emocionalmente Conteu. ela congela. Né? Fica, é como se contivesse uma coisa sem saber dar destino, né? Fica preso Exatamente. ali. Exatamente isso. É Tá. exatamente isso. Então, ela emocionalmente ela fica presa ali, ela fica congelada. Por quê? Porque ela não tem recurso para colocar para fora, ela não pode colocar para fora, ela não pode demonstrar aquele sentimento, ou seja. Uhum. E aí, hoje de manhã, eu fiquei pensando nisso, né? Assim, para tentar dar um exemplo para as pessoas, porque, assim, na gestação, infância e adolescência, é assim, 100% de certeza que nós temos algumas crianças feridas nesse período, né?
Agora, se pensar na fase adulta, só para dar um exemplo, e depois a gente pode até começar a responder algumas perguntas. Por exemplo, se o meu pai morre, vamos imaginar, 30 dias atrás, tá? E eu tenho 60 anos de idade. Meu pai morre há 30 dias atrás. E no dia que meu pai morre, há 30 dias atrás, Tadashi, penso assim, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, porque eu tenho que segurar a barra da minha família. Tá certo? É uma decisão muito inteligente. Alguém tem que ser forte nessa família. E aí eu decido ser forte e eu tomo uma decisão. Eu não posso chorar. Legal. Eu tenho 60 anos, 30 dias atrás. Tá? O que acontece completa, por exemplo, 30 dias da morte do meu pai e eu ainda não chorei. Eu não vivi o luto. Eu não senti a dor da perda. Tá certo? Conclusão, resumo dessa ópera aí 60 anos de idade, 30 dias atrás, e eu tenho uma criança ferida dentro de mim, com 60 anos. Tá certo? Sim. No momento em que eu não coloquei aquela dor para fora, porque não tem ninguém que, por exemplo, perca o pai e que não sinta tristeza, que não sinta medo. Né? Independente da relação, né, Tadashi? Independente da uma relação. Perda que independente da perda, é natural e necessário, né? Colocar isso para fora. E na hora que eu não coloco esse sentimento para fora, ali nasce a criança ferida. Então, repetindo... Mas mesmo um adulto, é como ele lembrou de algo do passado que acionou esse mecanismo de defesa dele, ou ali ele teve uma imaturidade de não... Eu não entendi se isso veio do passado ou se isso é uma novidade, por exemplo, para o adulto. Nesse exemplo que eu acabei de dar? Nesse exemplo, eu só quis mostrar assim, que, como é que nasce a criança ferida. Né? Então, ela pode vir lá da gestação, ela pode estar na infância e na adolescência, é certeza que a gente tem um monte de criança ferida. Agora, dando um exemplo assim no adulto, na hora que 30 dias atrás meu pai morre, que eu não posso colocar meu sentimento para fora, da tristeza, tá certo? Do medo, da dor, né? Do luto, na hora que eu não posso demonstrar esse sentimento, ali nasce a criança ferida. Então eu posso ter uma criança ferida que ficou emocionalmente congelada, por exemplo, lá na infância, na adolescência ou na gestação, né? E que essa criança ferida que ficou congelada no passado, ela pode estar gerando comportamento agora na fase adulta. Entende? Como adulto. Então, aí é esse caso que você acabou de falar. Então, é um fato que eu vivi lá atrás, na minha infância, que eu tenho uma criança ferida e que gera um comportamento na fase adulta. Sim. Eu coloquei essa pergunta, Tadashi, porque acho que tem muito a ver com aquilo da gestação que você estava falando. Ela perguntou assim, Andréia, como você pode ferir uma criança na gestação? Por emoções que a mãe sente e se é inviável sentir? Acho que é uma pergunta assim, é só a mãe que passaria isso para o seu filho? Não. Outras pessoas envolvem? E uma outra coisa que você falou é que, por exemplo, se a mãe na gestação ela perde alguém, mas a gente também tem coisas muito mais sutis e pequenas, né, entre aspas, que são que fazem a pessoa se abalar tanto quanto a perda de alguém. Então, por exemplo, esse momento de quarentena, esse momento de crise, essas preocupações trazem muitas inseguranças, e mesmo que a pessoa quis aquele bebê, em algum momento ela pode ter a liberdade de dentro dela falar, meu Deus, não deveria, né? Para que eu fui inventar isso agora? Ou enfim, exatamente. Qualquer tipo de pergunta que talvez passe para o feto. É isso que também isso. Pode ser? É um ótimo exemplo isso que você está dando, né, Carol? Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta e eu sei que você vai ser sincera comigo, tá? Sim. Durante a gravidez de um dos seus 2 filhos, ou dos 2, você ficou assim super tranquila todas as gravidezes? As 2? Não. Você talvez tenha tido ansiedade, talvez tenha tido medo, talvez tenha tido insegurança.
não é? Tudo isso. Então, assim, assim, é o que eu falo. Não tem Sim. nenhuma mãe que não tenha passado por isso. Então, assim, é o que eu te falei. Por mais perfeita que tenha sido a gestação, foi É, desejado, foi programado, tá tudo beleza, ótimo. Só que, assim, faz parte do desenvolvimento humano. Então, a mãe, o pai também. A pergunta que você fez é muito sim. interessante. É só a mãe? Não, tá certo? O pai também, né? Então, sente medo, sente insegurança, aí, por exemplo, as mulheres que estão grávidas nesse momento agora, tá certo? Uhum. Qual que é a dica que a gente pode dar para essas mulheres agora? Conversa com o feto. Tá. Como conversa com o feto? Igual nós dois estamos conversando, eu e você aqui, eu e você, Carol. Ó, tá tendo uma pandemia, o coronavírus. Desse jeito, conversa de gente Sim, grande, tá certo? A gente está de sim. quarentena, a mamãe e o papai estão sentindo muito medo, muita insegurança, muito preocupado com tudo que pode acontecer, mas Tá. essa dor não é sua. Sim, Esse problema não é seu, essa dor não é sua. Aí vai falar que diferença que isso vai fazer. Isso vai ficar registrado no inconsciente da criança, pode ter sim. certeza. Tá Com certo? E aí certeza. lá na frente, quando ela completar 10 anos, 18 anos, e que ela começar a perceber assim, que, por exemplo, vem algum sofrimento, alguma ansiedade, na hora ela vai, com certeza, começar a linkar. Não, peraí, isso não é meu. Tem um livro que se chama, é de um psiquiatra. Esse psiquiatra chama Thomas Verne. E ele escreveu um livro que se chama A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Para quem está grávida ou pretende engravidar, é bárbaro que leia esse livro durante a gestação, manda o marido ler também, lê junto, porque assim, é exatamente para poder entender assim, o que fazer, por exemplo, com o feto, do tipo de conversa que precisa ter, exatamente para essa pergunta que essa pessoa está fazendo. Porque Sim, assim, você pode minimizar esse impacto, tá sim. certo? De diminuir essa criança ferida. Agora, eliminar completamente essa possibilidade, isso não tem jeito. Até porque a gente precisa criar seres humanos, né, É Tadashi? A isso gente aí. não precisa criar e nem Perfeito. devemos criar semideuses, né? É Então, isso eu aí. acho que faz parte do processo, né? Só posso até dar um exemplo que eu tive com as crianças. A Pode. Isabela veio sem querer, o Luca veio planejado, eu tinha 3 anos de casada, e eu levei um susto nos dois, porque mesmo planejado, o Lucas demorei uns 6 meses para conseguir engravidar, e aí de repente veio. E esses dois momentos foram, assim, em vários momentos eu pensei, meu Deus, mas será que tá na hora certa? Mas será que vai ser bom? Mas será que eu vou dar conta? Mas eu não vou conseguir, eu era muito nova, né? Então, eu fico imaginando, e hoje, quando eu falo com eles, eu sempre levo isso em consideração, como se eles soubessem já que eu senti tudo isso, né? Mas Sim. muitas vezes eu não verbalizo até para não potencializar nada. Não sei se está certo, queria te perguntar. E outra coisa que eu falo muito para eles o quanto eu os desejei, o quanto eu os amei desde o meu ventre. E isso, assim, quando eu falo isso, os olhos deles mudam, assim, o brilho é diferente, eu não sei te explicar. Quer dizer, você deve saber o que eu estou falando. Não, não, mas é isso. Você vê, agora o que você está fazendo? Uma demonstração de amor, uma demonstração de reconhecimento, uma demonstração de pertencimento, né, que você faz para eles, assim, que isso é bárbaro, tá corretíssimo, né? Não tem uma vírgula para tirar, é isso aí. E é exatamente o que a gente está falando para essa mãe que perguntou assim, do que não fazer, né? Então, assim, eu acho que a melhor alternativa, se ela puder ler esse livro, né, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, vai dar muita Sim, orientação legal, mas é assim, é ser o mais explícito possível com o feto, com a criança e mesmo com o filho igual são os seus, na idade que estão, ser o sim, mais explícito possível, sabe? Porque sim. isso vai deixar as coisas assim muito claras, né? Que dos sentimentos que você teve, das sensações que você teve, que não foi rejeição, né? Porque em hipótese alguma você rejeitou, tá Não. certo? Aqui eu Mas preciso. existe isso, né? Essa dúvida no ar, né? No subconsciente. E eu É, acho que as crianças fantasiam tanto tudo que eles. é, Imagina, nem a gente entende, nem a gente entendeu a nossa criança. Imagina a sim. responsabilidade de
dar uma saúde mental, emocional melhor para os nossos filhos, né? Você fez uma colocação aí que me acendeu uma luzinha que é interessante compartilhar. O que gera o trauma, tá certo? Então, pensando na criança ferida, tá? Sim. O que gera o trauma, né? Então, pode ser o feto, pode ser... primeira infância, adolescência. Tá. O que gera o trauma, na verdade, é o significado que essa criança deu para o fato que ela viveu, né? Então, por exemplo, a criança pode ter levado uma surra e ela chegar e falar, pensar, né? Ela dá uma interpretação do tipo assim, eu mereci, né? Tá. Ou ela pode levar uma surra e pode dar uma interpretação, o meu pai e minha mãe me odeiam, tá certo? Para essa criança que dá uma interpretação, um significado, eles me odeiam, pronto, o trauma está instalado. Certo. Tá certo? Agora, para essa criança que deu uma interpretação, não, eu mereci, aprontei pra caramba, ótimo. Então, não vai ficar trauma nenhum. Certo. Então, é muito mais pela interpretação que a criança dá, nós damos, né? Pelo significado que ela deu, do que propriamente pelo fato em si. Sim. Entende? Então, não é o fato ruim que vai gerar o trauma, certo? Sim. Mas é o significado que ela deu para aquele fato. É por isso que é tão importante a gente aceitar muitas coisas e ressignificar hoje em dia, né? Com essa maturidade de hoje, o que você consegue buscar lá atrás, que eu acho que é até parte dessa pergunta, o que eu consigo buscar e colocar hoje, né? Olhar como a Caroline de 32 anos, sim, o que eu falo para aquela criança que sofreu inúmeros traumas da maneira que eu signifiquei tudo, né? Exatamente. Desde briga na escola, desde uma matéria que eu fui mal, desde uma bronca dos meus pais, desde uma injustiça que eu estava errada e meu irmão estava certo, só que era o contrário. Acho que tem tantas coisas pequenas que podem gerar esse ciclo de raciocínio que acho que é isso que é importante hoje a gente ver aqui, né? Como que nós adultos podemos ressignificar os nossos traumas, pequenos, médios e grandes, né? Sim. É o que eu falo, né? Eu acredito, né? Deixa eu colocar essa questão que acho que é importante. Eu acredito que todos os recursos, né? Que todos nós necessitamos para ressignificar, né? Para rever alguma dor, algum trauma e, de repente, conseguir fazer esse processo de ressignificação, nós temos dentro de nós, tá? Nós temos dentro de nós. O que acontece é que algumas pessoas têm mais facilidade, por exemplo, para fazer esse movimento, para acessar esses recursos, né? E outras pessoas têm mais dificuldade. Certo. Então, o que eu falo, o processo terapêutico, ele entra exatamente aí, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento sozinho, né? Então eu falo, para isso existe a terapia, para isso existem alguns processos para exatamente nos ajudar nesse caminho. Eu gosto sempre de usar uma metáfora, Carol, que é assim, se você imaginar um ponto onde você nasceu, tá? E aqui nesse ponto onde você nasceu tem uma ponta da corda amarrada. Na sua cintura está outra extremidade da corda amarrada na sua cintura, tá certo? E essa corda, ela te permitiria sair do ponto do seu nascimento e chegar até o final da sua vida, assim, tranquila, feliz, leve. Só que o que acontece é assim, a corda está amarrada onde você nasceu, está a outra extremidade tá na sua cintura, e aí durante a gestação, a sua mãe teve um problema de saúde grave pra caramba. Aí nasce o primeiro nó emocional nessa corda. Mas você sobreviveu. Na hora do seu parto, você nasceu com circular de cordão, tá certo? E aí foi um parto super traumático. Aí, segundo nó nessa corda. E aí, com 5 anos de idade, sofre um acidente de carro e quase morre. Aí, o terceiro nó emocional nessa corda. Chega de dramática, né? O que acontece é assim, essa corda que poderia te levar até o final da sua vida, assim, tranquilo, ele tá cheio de nós emocionais. Que são as crianças feridas, né? Então, sentimentos, emoções de histórias que eu vivi que não pude expressar essas emoções. O que acontece? Como está cheio de nó emocional, ela poderia te levar até lá no final da vida, ela só consegue te trazer até aqui, no meio do caminho, porque
tem um monte de nó emocional te impedindo de caminhar. Então, o que seria assim a terapia, né? É te ajudar a dar um passo atrás, reconhecer esses nós emocionais, de onde eles vieram, e desatar esses nós. Como? Exatamente fazendo o que você falou, ressignificando isso, né? Sim. Se consegue fazer esse movimento sozinho, eu falo, desce. Perfeito, né? Agora, se não consegue fazer esse movimento sozinho, precisa de pedir ajuda. Sim. Né? E ajuda é terapia, não tem nenhum bicho de sete cabeças, né? Eu vou te contar uma história, porque você conhece o Rafael, meu filho, né? Ele te ama de paixão. Eu amo ele também, demais. Teve uma história, Carol, a Carla, minha esposa, ela estava grávida de 5 meses do Rafael, tá? Tá. E foi muito interessante essa história. E aí a gente foi para Fernando de Noronha, e a Carla grávida do Rafael de 5 meses. E a Carla, na hora de descer do bugre, ela escorrega e cai de bunda no chão, tá? E na hora que ela bate a bunda no chão, à noite ela começa a sangrar. E a gente lá em Fernando de Noronha. Nossa. E aí ela falou, Tadashi, estou sangrando. Aí eu falei, vamos pro médico. Aí fui para dona da pousada, eu falei assim, eu preciso de um médico, tá? Ela falou, vai no doutor fulano. Eu chego lá no doutor fulano, isso em 95, né? Era um dentista. Nossa. O médico que ia atender a gente para ver se estava abortando não era um dentista. E era o único que podia fazer alguma coisa pela Carla. Bom, o sangramento acabou, tal, ficou bem. Bom, o Rafael, quando vai fazer uma vivência do Instituto, que chama Transcendendo Seus Limites, numa das regressões, quando chega exatamente no 5º mês de gravidez dele, né? Então, ele revivendo a gestação dele, quando chega no 5º mês, ele começa a sentir um frio. Ele começa a sentir um frio e um medo tremendo, né? E aí ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Tá bom, acabou esse processo e ele foi conversar com a Carla. E isso foi assim, numa hora do almoço, a gente conversando, eu, ele, a Carla. E aí ele falou, mãe, na hora da regressão lá, do treinamento, aconteceu isso. E eu senti muito frio, com 5 meses de gravidez e tal. A Carla, gente, mas o que aconteceu? Aí eu falei, você caiu do carro lá em Fernando de Noronha. Nem vocês lembravam. E aí você vê como é que são as coisas. Então, assim, o registro fica. Sim. É isso que eu quero mostrar, né? E nessa hora existe a possibilidade de nascer a criança ferida. Sim. Né? Agora, por quê? Porque naquela hora ele não pôde colocar a emoção para fora, ele não pôde demonstrar o sentimento do que ele estava sentindo, do que ele estava vivenciando, e aí fica o quê? Congela. Então, a analogia que eu faço, Carol, é assim, todos nós crescemos biologicamente, todos nós crescemos intelectualmente, né? Mas emocionalmente, a maioria, para não falar 100% das pessoas, a maioria das pessoas está congelada emocionalmente, em algum momento passado. Né? Quando, não sei. E aí, é onde nasce a criança ferida. E é impressionante, assim, porque a gente está falando de você, de uma pessoa, né, que é super consciente, que trabalha com isso, que está o tempo inteiro se informando, melhorando, estudando, enfim. E aí, o seu filho teve acesso à terapia, ele conseguiu, porque ele poderia não ter tido, ele poderia ter tido acesso à terapia, mas não ter conseguido enxergar e sentir aquilo. Ele conseguiu, depois ele ainda lembrou de comentar com vocês e vocês conseguiram lembrar o que era para que ele ressignificasse, né? Então, eu tô aqui pensando que são vários passos, realmente. Não é uma coisa simples, mas é possível. É possível. Por exemplo, Tadashi, quem não tem contato com os pais... por exemplo, muitas vezes eu não fui lá e falei para minha mãe ou para o meu pai e virei para eles e falei, olha, eu perdoo vocês porque vocês fizeram isso, isso e isso, e eu não gostei, eu senti aquilo e aquilo outro, e eu nunca falei, e aí hoje eu colhi tantas coisas por causa dessa minha
dessa minha maneira de enxergar as coisas, mas é o seguinte, eu perdoo vocês. A pessoa pode também ressignificar com ela mesma sem que ela acesse outras pessoas, não é verdade? Eu acho que você tá falando uma coisa muito importante, Carol. Não tem que falar nada com ninguém. Não precisa sair batendo nas portas, Não, ligando, mandando WhatsApp não. para Deus e o mundo. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático para você que é mãe e para qualquer Sim, pessoa que esteja nos assistindo que é mãe, porque fica fácil de entender, tá? Por exemplo, o parto, tá? O parto, por mais humanizado que ele seja, tá certo? O parto é traumático, sim, tá certo? Por mais humanizado que seja, o parto é traumático. Então, e ali no parto, por exemplo, existe uma possibilidade em potencial muito grande para nascer a criança ferida, tá? sim. Porque o parto é traumático, né? E repetindo assim, por mais humanizado que seja. Sim. Agora, é muito comum, por exemplo, assim, numa das vivências que nós temos, chama Renascendo com Amor, tá? Que vai reviver exatamente a gestação e o parto. As pessoas, na hora que começam a reviver, muitas vezes têm vontade de conversar com a mãe para falar: mãe, eu quase morri na hora do parto, maior sufoco e tal. Aí a mãe chega e fala assim: que isso? Foi super tranquilo, né? É o Pra jeito que mãe... ela viveu aquilo, É né? isso A aí, é criança isso aí. viveu, ela já vem com uma personalidade que É não isso é aí. genética. E você lembra que eu te falei do significado? Sim, Tá certo? O bebê, quando está nascendo, ele pode dar um significado assim: isso aqui é o fim do mundo, né? Eu vou sim. morrer aqui, eu tô morrendo, não vou dar conta e tal. E para a mãe, de repente, lá dando a luz, pensando assim: nossa, super tranquilo, na boa. Então, Sim. assim, aí vai falar quem que está falando a verdade, né? É a regressão que eu vivi, ou é a mãe que está falando a verdade? Os dois estão falando a sua verdade, né? Sim, Agora, o que é importante? Na verdade, o importante é a interpretação que a criança deu, sim. o significado que a criança deu. Esse é que é importante, porque isso é que gerou o trauma, Você sabe, né? Tadashi, que sem querer, quer dizer, não sem querer, foi aniversário da minha filha essa semana, Eu e aí eu vi. falei para ela, você quer ver o parto? Aí ela falou, quero. Aí eu peguei o DVD, por incrível que pareça, só tinha no PlayStation do meu filho, que fica no quarto dele, Não tinha funcionando. mais DVD. Ai, coitado, eu não dei nada, não tinha DVD. Eu falei, gente do céu, não tem mais DVD. Aí botei no PlayStation dele e aí eu botei a fita errada, o CD errado, botei o parto do Luca. Aí ele parou de fazer o que ele estava fazendo. Ah, é meu? Ai, quero assistir. Ele já tinha assistido. Aí a gente assistiu, aí eu fui contando para eles o que ia acontecendo, desde o que eu Legal. estava sentindo, o que o pai estava sentindo. Olha só a preocupação, nossa, olha só isso que engraçado, olha quem estava ali na janelinha. Ah, a vovó não estava porque ela estava, no parto da Isabela, ela estava cuidando do Luca. Então, Tá. enfim, aí eu fui contando para eles, né, o que acontecia. E aí eles olharam assim, na hora que cortou o cordão umbilical, foi assim, a pior hora. Os dois olharam, os dois partos, a gente assistiu dela depois. Tá. E eles falaram assim: tá cortando uma coisa, mãe? Cortando onde a gente come? Mas como que é isso? Eles ficaram assim, chocados com o que mostra bem o corte, sabe? Sim. Mas o que vai fazer? Nossa, que nojo, mãe. Nossa, não sei o que. Então, eles tiveram um monte de reações, assim. Foi muito gostoso. E aí, quando foi terminando, eu fui falando, nossa, como é importante a gente ouvir chorar. Por que é importante ouvir o bebê chorar? Que ele tá Sim. aprendendo a respirar. E aí, eles ficaram assim para mim, ó. Sério, mãe? Ai, mas coitado, né? Coitado da gente. Eu falei, pois é, o parto tá tudo uma delícia, tá a temperatura certa, Sim. tá a luz certa, tá o batimento do coração da mãe, um barulhinho tudo certo, a Sim. aguinha, tá tudo maravilhoso. De repente, vocês saem, tem luz forte, um monte de médico Ar-condicionado. falando, ar-condicionado, não tem mais água, tudo atrapalhado. Vocês têm que respirar, vocês têm que comer, sugar. Então, assim, é muito legal falar isso Muito até para bem. quem tem filho pequeno, né? Porque desperta neles uma consciência de que, nossa, eu passei por coisas difíceis e eu É isso aí. sobrevivi, né? É isso aí. Acho que incentiva também, né? Eu acho que tendo oportunidade, assim, ainda mais hoje com facilidade que a gente tem de tecnologia,
tendo a oportunidade assim de registrar tudo isso, né? Isso é bárbaro assim para a história deles, dos filhos, né? Isso é super super legal, né? Mas é isso. O que eu vejo assim que eu acho que pode ajudar muitas pessoas é exatamente essa consciência assim que se você hoje tem um comportamento que te limita, né? Se você tem algum padrão de comportamento que te prejudica e você não consegue se livrar dele, não consegue trabalhar com esse sentimento, com esse comportamento, muito provavelmente ele está relacionado à sua criança ferida, né? Sim. Então ele vem de um processo que ainda provavelmente é inconsciente para a maioria, e aí é onde que eu falo que a terapia ou algum processo pode ajudar exatamente trazer para a consciência como resolver isso, de onde ele vem, né? Porque senão não tem solução, porque fica repetindo esse padrão, né? Eu tenho um exemplo assim bem didático. Esse é um jovem, né? Ele tinha acho que 19 anos, alguma coisa do tipo, 19, 20 anos. E durante um dos treinamentos que a gente ministra, ele, numa determinada hora, ele quis ir embora. E exatamente assim, numa hora que tinha muita pressão, né? Durante o treinamento, uma hora que tinha muita pressão e ele queria desistir, queria ir embora. E aí eu fui conversar com ele. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, todas as vezes que começa qualquer coisa assim, que começa a pressionar demais, eu quero desistir. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, mas todas as vezes? Ele falou, todas. Eu falei, o que acontece? Ele falou, só para te dar um exemplo, eu já prestei vestibular 8 vezes para medicina. Fui reprovado em todas, né? E aí eu falei, vamos conversar. E aí sentei, fiquei conversando com ele quase meia hora. E de repente eu fui fazendo com ele uma regressão, mas assim de uma forma muito sutil, porque ele queria realmente ir embora, né? E aí eu fui levando, e aí ele chega numa determinada hora que ele promete para o avô, no leito de morte do avô, que ele ia ser médico. Ele lembrou disso conversando com você. Aí ele promete para o avô que ia ser médico. Tá bom. Sim. Só que ele queria ser engenheiro civil. Ele não queria ser médico. Aí você vai falar, tá. E nessa hora que o avô fala para ele assim, você tem que ser médico, tá certo? E ele fala para o avô, eu vou ser médico. E aí o avô morre. Tá? Sim. Ele, naquela hora, vamos pegar essa teoria da criança ferida, ele não pôde chegar para o avô e falar, eu não quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Tá certo? E aí ele fala para o avô, eu vou ser médico. Tudo bem, tá? O fato é que nasceu naquela hora uma criança ferida, porque ele não pôde expressar o sentimento, ele não pôde expressar a emoção, ele não pôde colocar o que ele gostaria de ter colocado para o avô, tá? Sim. Conclusão. Vestibular, 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 5 vezes reprovado para medicina. Ele saiu dessa conversa, eu acho que 3 ou 4 meses depois, não lembro, ele foi prestar o vestibular para engenharia, passou, já se formou, está trabalhando, está feliz da vida. Então, o que eu vejo assim, qualquer padrão de comportamento, né, ou de sentimento, por exemplo, que te prejudica, que você sente que te limita, né? E aí pode ser qualquer coisa, né, Carol? Por exemplo, quem está escutando a gente agora, está assistindo a gente aqui, se relaciona bem com o amor? Tem dificuldade para se entregar para o amor? Tem dificuldade de amar? Confia? Não confia? Todo esse movimento pode vir de uma criança ferida, tá certo? Sim. Lá atrás, por alguma história, então eu não confio, não quero amar. Sempre acha que está sendo traído. Exato. Traída. Não vou me entregar, né? Então, vale a pena, de repente, investir nesse processo, né? Porque é o que eu falei, que todo mundo tem uma criança ferida dentro de si, isso é fato. E é todo mundo, assim, generalizado, né? Agora, vamos partir desse princípio que pelo menos mais que uma deve ter, vai. Tem. Mais que uma deve ter. Com certeza tem. Por exemplo, relacionamento tóxico, abusivo, que a gente vê muita gente achando que não é, né? Eu tenho várias amigas, assim, que a gente olha, quem tá de fora às vezes consegue ver nitidamente, né? Fala, nossa, a pessoa tá
o tempo inteiro pedindo coisa, ou folgado demais, quer tudo do jeito dele ou dela, né? Vice-versa. E a pessoa acha aquilo a quinta maravilha do mundo, né? Fala, Sim, não, sim. ela não consegue, às vezes, enxergar por causa disso, né? Dentro dela, talvez até pode ser também que ela viu nos pais isso, né? Algum tipo de relacionamento que ela viu quando pequena, É possível. ou o que ela começou a criar de relacionamento com um dos pais, o relacionamento dela com um dos pais também. Sim. E aí ela fica naquele looping achando que aquilo é 100% normal, né? Quer ver assim, só para dar um exemplo dentro do que você está falando, para mais de 90% das vezes, né? Filhas de pai alcoólatras, tá certo? Vai casar com quem? Alcoólatra. Ou alcoólatra ou dependente Ou químico. algum vício. Aí você vai falar, tá, e em consequência de uma criança ferida que ela tem dentro dela. Entende? Que ela acha aquilo um padrão que é onde ela encontra a segurança, mas na verdade é uma segurança camuflada, né? Ou ela... essa é uma possibilidade, ou ela vai tentar fazer por aquele marido que ela não conseguiu fazer pelo pai, entende? Então, assim, Sim. tem uma série de questões aí que precisam ser trabalhadas. E aí é o que eu te falo. São situações, por exemplo, assim, que sozinha, tá certo? Dificilmente essa pessoa vai conseguir curar essa criança ferida, sabe? Então, é onde que eu acho, assim, um papel, assim, fundamental, assim, da terapia, né? Exatamente para fazer esse movimento com a ajuda de alguém, porque assim tem algumas dores, Carol, da criança que muitas vezes a gente não quer olhar, sabe? Assim, porque assim é muita dor mesmo, né? É muito sofrimento. Agora é aquela história: se eu não curo essa criança, esse padrão vai ficar repetindo. Sim. Né? Até eu falo, é uma lição de casa, é uma provinha que se você não passar, você vai repetir o teste. Né? A vida manda de volta, não tem jeito. É uma das coisas que eu falo aqui para as crianças e falo para amiga minha. Eu falo, se voltou a acontecer, você ainda não aprendeu o que tem que mudar. Qual é o... É isso aí. O comportamento ele é repetitivo. Freud já falava isso há 150 anos atrás. Agora, o fato é que se a gente não se conscientiza disso, a tendência é exatamente o que você falou. É como ficar reprovado numa matéria e você vai ficar repetindo isso porque assim, você não foi aprovado. Então, que matéria? Matéria do medo, matéria da insegurança, matéria da ansiedade. E aí nós criamos uma mentoria curando a criança ferida que existe em você. É lógico que é assim, é um início de jornada para quem quer começar a fazer um movimento né? Porque é o que eu te falei, porque na maioria das vezes, para curar essa criança, precisa de terapia. Isso é fato, isso na maioria das vezes. E a gente vai começar uma turma agora no dia 1º de maio. Né? 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo né? online. Tudo online. Agora tem que ser, né? Tudo online. Então, assim, para quem interessar, né? Eu acho que é uma coisa que talvez valha a pena, assim, se quer investir nisso, né? Porque também tem uma questão. Muitas vezes eu não quero. Tá? Agora, por quê? O inconsciente nosso, ele sabe da dor que eu tenho que enfrentar para poder mexer com isso. E muitas vezes eu não quero. Né? É mais fácil continuar como está, repetindo nas provas, do que mexer naquela ferida. Né? E aí que eu te falei, inconsciente, o meu inconsciente sabe, né? A dor que eu tenho que enfrentar. Então, deixa do jeito que tá, não vou mexer com isso. Mas, Tadashi, é igual arrancar band-aid, né? Dói, dói. Ou vamos falar pior que band-aid. Vai igual tirar ponto. É isso aí. É igual ter que fazer uma cirurgia para reconstruir alguma coisa, que eu não imagino a dor que deve ser. Mas, assim, mexer, vai doer, mas depois você vai viver para o resto da vida bem. Isso não tem preço, né? Eu gosto muito de ir a fundo, assim, calma, por que eu estou fazendo isso aqui de novo? Não, eu errei nisso. E eu acho que quando a gente assume os erros, né, Tadashi? Quando a gente fala,
porque o ser humano, eu tenho muita facilidade de convencer que eu estava certa. Tenho muita, sou expert. Eu sou assim, você não pode falar que eu estava errada, que eu vou te convencer, sabe? E aí eu presto muita atenção, porque é nesse momento que deve ter algum erro repetindo. Porque se eu estou precisando convencer alguém que eu não estou errada, Sim, é sim, porque eu não quero pedir desculpa. Por quê? Calma, porque sim. aí vai entrando, você vê se acha. E eu acho, é um padrão de comportamento que eu tenho melhorado, mas é uma coisa que eu gosto de assumir, porque as pessoas que vêm, assim, que me acompanham, acham assim, ai, nossa, Carol, você é demais, né? Nossa, olha como você pensa, puxa, que legal isso, que legal aquilo. Só que para chegar até aqui, nesse tipo de raciocínio, e para viver todos os outros que eu quero viver e melhorar, eu preciso enfrentar tudo que é muito complicado, que é você Sim. se assumir errado muitas vezes, que é você ver que você repetiu padrões dos seus pais, que você achou que você não tinha repetido. Sim. E eu acho que quando a gente vira mãe, a gente também, o pai, né, a gente começa a prestar muita atenção de falar, nossa, o que eu não quero repetir? Aí quando você vê que você está repetindo, é algo que você ainda não conseguiu curar dentro de si, né? Sim, sim. E aí você falou uma coisa aí que eu acho que é bem interessante, né? Porque assim, só existe possibilidade de você transformar alguma coisa, só existe possibilidade de você melhorar em alguma coisa, de mudar um padrão de comportamento, se você tiver consciência do aprendizado, né? Então, o que você está falando é fantástico. Agora, se ficar terceirizando responsabilidade, se ficar jogando culpa para os outros, isso não vai resolver, né? Agora, no momento em que eu consigo olhar para as minhas sombras, né? No momento em que eu consigo olhar para os meus, entre aspas, para os meus defeitos, né? Que eu consigo olhar para as minhas limitações, a partir daí começa a existir uma possibilidade de começar a reverter esse quadro, né? Sim. Então, é exatamente esse ponto que você acabou de falar. Então, assim, é olhar para si e assumir a responsabilidade pelas suas incompetências, pelos seus defeitos, pelas suas sombras. E isso é muito engraçado, porque assim, a maioria das pessoas querem negar, né, uma sombra, querem negar que sentem medo, querem negar que sentem tristeza, querem negar que sentem raiva. E, na verdade, assim, assumindo isso é o primeiro passo para começar a reverter e curar essa questão, né? Então, e aí, assim, isso tem a ver com a criança ferida? Tem. Porque, assim, qual que é a estratégia de defesa que a criança tem, né? Ou eu nego, tá certo? Sim. Ou eu não assumo aquela determinada coisa, e essa é a estratégia de defesa que o adulto continua tendo até hoje, tá certo? Acham Então, culpado, né? eu terceirizo a culpa, mas eu não sou culpado, né? Mas jogo a responsabilidade para todo mundo, né? Então, assim, Demais. a criança ferida, ela se manifesta assim de várias formas na vida adulta, né? E o que eu acho que o resumo para as pessoas entenderem a partir do momento em que você se conscientiza que alguma coisa te limita. A partir do momento em que você conscientiza assim, que um comportamento, um sentimento vem te castrando a vida, né? Vem te pedindo ser feliz. A partir desse momento, você precisa de começar a olhar para sua criança ferida, né? Sim. Porque, com certeza, você vai encontrar nesse padrão alguma coisa que já vem lá de trás, sabe? Sim. E é aí que precisa de ressignificar, né? Muita gente falando sobre medo, que quer muito, precisa muito dessa mentoria. Dia primeiro, você falou que começa uma. Começa dia 1º de maio, né? Onde que a E pessoa entra para... se entrar na minha página, Carol, no @Tadashi Kadomoto, na minha Tá. bio, tem o link para inscrição e Ah, então tá informações, fácil. né? Tá Então pode fácil. ser, né, lá na bio da minha página tem um link para informações e inscrições, né? Certo. Começa dia 1º e acaba dia 5. Ah, rapidinho. Tem gente perguntando sobre tentativa de aborto. Tem muitas questões relacionadas à gravidez, ali no período da gravidez, e outras perguntas mais assim, divórcio de pais, rejeição, abuso. Tem bastante coisa sempre relacionada a esse tema.
vem muita coisa boa de enfrentar, né, Tadashi? Acho que essa é a mensagem principal que você falou. Eu acho que tem que começar a olhar. Agora, eu acho que um ponto assim, importante, já que pelos temas assim, algumas que você leu aí, que as pessoas precisam ter claro não terceiriza a responsabilidade para os seus pais. Sim. De achar que os seus pais são culpados, né? Não sei se você vai lembrar, Carol, no Leader Training, eu falo uma frase que os nossos pais são culpados que não têm culpa. Os nossos pais são culpados que não têm culpa, né? Nenhum pai erra porque quer errar, tá certo? Ele, de repente, faz com a melhor das intenções e nessa melhor das intenções ele erra, tá certo? Então, assim, porque tentou me abortar, tá, que tenha tentado te abortar. Uma é porque essa pessoa que viveu isso precisava de passar por isso. Isso é um ponto, né? Sim. Agora, com certeza, assim, esse pai e essa mãe tinham lá os seus motivos para. Inclusive, é uma tentativa de proteção, vai. Você pode olhar por um outro ângulo. Que tinha tanto medo de não conseguir dar o melhor para aquele filho que a solução foi tentar, né? Não sei. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo assim, não dá para querer ser uma coisa assim muito simplista, né? Porque tem que ver todo o contexto, né? Para tentar ajudar, né? Então, o que eu vejo assim, agora eu acho que um ponto importante não responsabilize os seus pais. Não culpe os seus pais, né? Porque, assim, não sei se você vai lembrar na outra live que a gente fez junto, quando eu falei a imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita para nós. Sim. A imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita para nós, né? Então, a gente precisava de passar por isso, né? A imperfeição dos nossos pais é perfeita para nós. Então é isso. Isso que vai gerar o que nós somos hoje, e você está aqui assistindo, você está aqui falando, Tadashi, eu estou aqui ouvindo, e tantas pessoas assistindo por causa de cada imperfeição dos nossos pais, né? Não culpá-los. Com certeza. E só de estar aqui ouvindo, estar aberto para escutar isso, só de estar aqui colocando as perguntas, isso já é um meio caminho andado para lá, né? Sim, já é um grande passo, né, que cada um conseguiu tomar aqui hoje. É o que a gente falou, né? Só tem transformação se tiver consciência. Tá certo? Então, assim, que consciência? Minha vida não está legal. Esse comportamento precisa mudar. Esse sentimento está me prejudicando. Não importa, né? Mas no momento em que eu tomo consciência disso, aí tem como começar a transformar. Antes de tomar essa consciência, não tem jeito, né? E pode ser que essa live hoje tenha acordado algumas pessoas, né? Com certeza. Tem gente que já acordou. Então, assim, essa mentoria que começa dia 1º, pode ser que ajude um pouco mais algumas pessoas, né? Sim. Então, se quiser, entra na minha página, vai lá na bio, que de repente pode ser que ajude mais algumas pessoas aí. Com certeza, com certeza. Convido todo mundo a entrar. Muito obrigada, Tadashi. Eu que agradeço, muito Carol. Bom, muito importante que a gente consiga curar essas crianças, algumas da creche. É isso aí. Gratidão, viu, Carol? Gratidão, muito Tadashi. Obrigada, viu? Beijo. Beijo. Obrigada a todos que escutaram também. Um beijo grande.